bom. Superman Legacy tinha uma missão quase impossível. Na verdade, esse filme tinha que fazer muita coisa. Dado o fracasso do antigo DCU, que talvez alguns discordem, mas pra mim aquele universo realmente fracassou. Personagens deturpados, filmes questionáveis, claro, alguns acertos pontuais, mas até um relógio quebrado a certa hora 2 vezes no dia. Uma gestão muito bagunçada, teve o Snyder, o Ramada, até o The Rock quis passar a mão no DCU. Tudo isso gerou uma preguiça com os filmes da DC, aquela má vontade, sabe? Aquela desconfiança que o grande público tem com os filmes da DC. Além de que as pessoas têm uma visão muito ruim do Superman, do que é o Superman. Depois de Homem de Aço e a bomba que foi os diversos Supermans do mal, a imagem do verdadeiro Superman tá muito apagada da mente das pessoas. Então o filme tinha esses objetivos: ser a promessa do novo DCU, ser o revival da imagem do Superman e, acima de tudo, ser um ótimo filme. E se ele conseguiu ser tudo isso, eu vou responder até o final desse vídeo. Mas eu já adianto, meus amigos, a esperança está viva. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. Eu sou o Iguana e vamos começar pelo final. O filme é bom? E sim, meus amigos, o filme é bom, o filme é ótimo, mas eu esperava mais. O filme tem muito do James Gunn, no bom e no mau sentido. Tem momentos com algumas decisões questionáveis, na minha opinião, no roteiro e no tom do filme. Mas ao mesmo tempo, o filme tem um coração que só o Gunn consegue trazer. A especialidade do James Gunn é trabalhar personagens. E aqui não seria diferente. Todos estão muito bem no filme, com boas interações, todos com muita personalidade e muito bem caracterizados. E aqui vai elogio pros atores também. Não tem um casting ruim nesse filme. De verdade mesmo, todos excelentes. Os personagens são muito bons, com atores muito bons. A Lois da Rachel, pra mim, é uma adaptação definitiva da personagem. A cena da entrevista nos trailers já tinha mostrado que ela seria uma Lois Lane como deve ser. Acima de tudo, uma repórter. E ao longo do filme, ela não decepciona, tomando protagonismo, se importando, com boas tiradas, bons diálogos, fazendo tudo ao seu alcance pra ajudar o Superman. Essa Lois tá simplesmente perfeita. Eu curti muito ela, mas mais que a Lois, eu curti muito o Luthor. Nicholas Hoult faz um trabalho bizarro de bom nesse Lex. Aquela cena que tem nos trailers dele com uma arma é a melhor cena dele no filme, na minha opinião. Mostra perfeitamente o vilão que o Lex é, que ele não se importa com nada nem ninguém, além de alcançar seus objetivos. E isso é algo que tem sido reparado nas últimas produções de heróis. Mas antes estava numa onda de não deixar os vilões serem vilões, vitimizando ou tornando eles anti-heróis. E o James Gunn, nessa cena, faz com que o Lex Luthor seja o que ele tem que ser: cru e sem enrolação, cruel e vil. E isso é perfeito, amigos, esse Lex é absoluto cinema. A Gangue da Justiça é outro ponto positivo do filme. Mr. Terrific rouba a cena demais, mano. Que personagem, como diria o grande sábio pai da nerdice, casca grossa demais. A mesma coisa vale pro Guy. A escalação dele, como eu disse, foi certeira e as piadas com ele são as melhores, na minha opinião. A única que fica sobrando é a Mulher Gavião, que o momento de destaque dela eu diria que é um ponto baixo no filme. A cena que ela mata o cabinha lá da Borávia. Eu acho meio paia, sinceramente, mas creio que vai servir pra desenvolver o Rick Flag Sr. contra os meta-humanos. E o meu coração esperançoso me faz acreditar que, quem sabe, eles fazem uma invasão tanagariana como no desenho da Liga da Justiça. É difícil, mas eu nunca vou deixar de acreditar. Tem também o GOAT do filme, o Krypto. Mano, tá absurdo. É sério, ele rouba muito a cena. O James Gunn flerta com animais de CGI há muito tempo nos seus filmes, mas algo como o Krypto ele ainda não tinha feito e foi uma decisão acertadíssima. Ele funciona muito bem no filme e eu tô muito empolgado pra ver ele no filme da Supergirl. O Planeta Diário é um ponto forte e um ponto baixo ao mesmo tempo. Como eu disse, o Gunn acerta muito na caracterização dos personagens, mas eles meio que só têm destaque lá pro final do filme. Antes disso, é meio que só Lois e Jimmy. Jimmy Olsen, esse que, meus amigos, é o CEO daquele negócio lá. O que é realmente uma pena. Uma das coisas que eu mais gostei nos trailers é o Clark. Tinha mostrado como o Gunn entende de Superman, mas o Clark praticamente só tem a cena do trailer mesmo. Isso me deixou um pouco triste. Indo pra outro ponto é a direção. James Gunn gosta de fazer filmes mais enxutos, bem ritmados, sabe? Eu sinto que o filme precisava de mais cenas. Como eu disse, o pessoal do Planeta Diário ficou meio apagado no filme. E acho que teria sido mais legal, sei lá, uns 15 minutos a mais no filme, pra algo assim, sabe? Mas é o estilo do Gunn. Se o filme ficar muito parado por causa de algo, ele corta. O que não é necessariamente ruim, claro, mas nesse caso eu senti falta.
Eu curto muito o estilo de James Gunn porque ele tem ideias diferentes e legais e se permite fazer elas sem limitações. Uma dessas coisas é o início do filme, que tem um letreiro Pique Star Wars, que é uma das coisas mais da hora do filme. E tem um detalhe muito legal nele. Ele narra acontecimentos desse mundo usando datas com o número 3. Há 3 séculos, há 3 décadas, há 3 anos, etc. E um desses fica faltando, que é 3 meses, que é respondido durante o filme. Há 3 meses, Superman e Lois ficam juntos. Cara, isso é um detalhe tão legal. O filme é cheio de carinho nesses pequenos detalhes. Uma coisa que o filme trata muito bem é o universo já estabelecido. Esse letreiro, mais outros diversos elementos do filme, como a naturalidade em que o Superman conversa com a Lois, enquanto a Gangue da Justiça luta contra um duende interdimensional. Isso é genial e funciona muito bem pra mostrar que esse universo já é estabelecido, que as pessoas já estão acostumadas com os meta-humanos. As cenas de ação são outro nível também. Não tem uma cena de luta que é ruim. É tudo muito bem coreografado e inventivo, com o ótimo uso dos poderes dos personagens. O Guy dando o dedo do meio, o Superman usando seus poderes de jeitos muito legais, como o sopro congelante para salvar o bichinho ou a visão de calor contra a frota do Luthor. Mas como de costume nos filmes do Gunn, tem a cena de ação. E a que mais se destaca, na minha opinião, é a cena de ação do Mr. Terrific. Genuinamente acho a melhor cena de ação do filme. Outro elemento da direção muito bom é o estilo cartoon, que eu sou suspeito pra falar, mas é lindo de se ver. O soco do Superman, que os dentes do cara batem na câmera, cara, eu amo isso. Tem uma cena que o Superman se mexe embaixo da terra, e essa cena é muito desenho animado. É muito quadrinho, isso é muito legal mesmo. E mais pra frente eu comento porque isso é tão importante. Mas nem tudo são flores e vamos lá. Como eu disse, eu adoro o trabalho do Gunn e acho que ele entende de Superman, mas não me levem a mal, não sei se ele é o cara perfeito pra dirigir o filme. Não tenho nenhum problema com o humor dele, eu sou muito fã de Guardiões da Galáxia, por sinal. E muito menos acho que Superman, ou que o filme do Superman tem que ser sério e sombrio. Mas tem momentos que eu acho que o Gunn se passa na comédia, tipo o chute no saco do Superman na luta final, sabe? Momento que é pra ser sério, mas que o Gunn coloca umas piadas. Tipo a cena final do Krypton atacando o Lex Luthor. Pra mim, não sei, não encaixou bem no filme. Deu uma desmoralizada legal em um Lex tão bom, sabe? Eu acho que aquele não era o momento certo pra uma piada como aquela. O Lex também se perde um pouco nesse final, pra mim, no que eu entendo de Lex Luthor. E aí sintam-se à vontade pra dizer caso eu esteja sendo leigo. O Lex nunca admitiria que sente inveja do Superman. Por mais que seja isso que mova ele mesmo não enxerga isso. E pensa estar fazendo apenas um bem pra humanidade, se dedicando a exterminar o Azulão, puramente por vê-lo como ameaça. Claro, por se sentir inferior a ele. Mas acho que isso é algo que o Lex não verbaliza, sabe? Mas também é só nesse momento. O Nicolas Hoult tem um trabalho fenomenal nesse filme e o James Gunn também acerta em todo o resto do Lex, na minha opinião. E eu também não curti tanto a ideia do James Gunn de mudar os pais do Superman. Funciona no filme, mas é algo que não me agrada, entende? Ele faz isso pra aumentar a mensagem do filme e mostrar mais ainda como esse Superman é puro e bom. Sabe, não é sobre ele estar fazendo missão de alguém. Ele age assim porque ele quer, porque ele foi ensinado assim. E isso é obviamente muito bom. Mas eu acho que isso joga de lado uma parte muito legal do Clark, o lado kryptoniano. Ele é o último filho de Krypton e esse Superman não vai sentir vontade de honrar seus ancestrais, sabe? Em Superman Legado das Estrelas, que é um HQ de história de origem, o Clark ainda tá meio que criando o que seria o Superman. Nessa HQ ele tem algumas gravações do povo dele, que veio na nave dele. Muito embora ele não entenda o que as pessoas falam, porque ele não entende a língua kryptoniana, mas ele vê o símbolo da Casa do Zéu, vê como seu povo usava esse símbolo. E a primeira decisão dele para a criação do Superman é querer que isso esteja na sua roupa. Ele queria representar isso também, ele queria lutar assim como seu povo lutava. E isso é algo que não vai ter nesse Superman, visto que o Gunn já confirmou que a mensagem é verdadeira e não foi alterada. E ele também falou que nem pretende mais trabalhar em cima disso no futuro, o que pra mim é realmente uma pena. Seria a chance perfeita pra dizer que tipo assim o Brainiac alterou a mensagem e trabalhar como Brainiac um vilão futuro. Seria algo muito legal, mas pelo visto não vai acontecer. Essa ideia dos pais do Superman quererem que ele seja meio que como um colonizador, pra mim é como o charada de The Batman. Funciona no filme, mas eu não gostaria de ver outra adaptação assim de novo. Esses são os pontos negativos do filme na minha opinião, mas ainda tem muita coisa legal pra falar dele. E pra quem tá estranhando que eu ainda não falei do Superman, o próximo tópico é só dele. E o que falar do Superman David Corenswet? Ele é perfeito, sem tirar nem pôr, ele é perfeito. Em entrevista, o David contou que sentiu durante o filme que interpretava 3 personagens, o Superman, o Clark e um terceiro personagem, que aparece quando ele não tem que estar sob a pressão de ser o Superman ou quando não tem que se esconder como Clark Kent. Para as pessoas que conhecem ele, conhecem esses dois lados dele, ele só tem que ser ele mesmo. E essa é uma frase que mostra como ele entendeu do personagem e reforça um pouco o que eu disse sobre a Casa do Zéu, porque pra mim esse personagem
personagem que o David Corenswet fala é o Kal-El. E esse Superman nem deve gostar do nome kryptoniano dele, sabe? E é por isso que eu acho a cena dos pais kryptonianos uma decisão muito errada do filme. Mas também meio que para por aí. Em todo o resto, esse Superman é perfeito. O James Gunn tem um mérito gigante em escrever esse Superman, porque ele é muito bom. Porque ele traz um Superman, acima de tudo, humano. Ele erra, ele tem medo, mas ele se importa com Metrópolis, com cada vida nesse filme. O Superman salva mulher, salva criança, salva cachorro, salva esquilo. Só faltou salvar o clássico gatinho na árvore, mas todo o resto que ele podia, ele fez. Até o Caju, que tava atacando a cidade de Metrópolis, ele queria salvar, porque ele reconhece como uma vida e valoriza assim como todas as outras. E como é bom ver o Superman, mano. Depois de muito tempo, depois de muitos anos do Superman do mal, a imagem do Superman tava muito apagada na mente das pessoas. Muitas pessoas falavam que a ideia de um herói como o Superman nos dias de hoje era antiquada. E esse filme mostra como ela ainda é muito necessária. É muito bom ver um post assim, sei lá, no Twitter das pessoas fazendo boas ações e pensando no Superman, porque é isso que tem que ser. Uma coisa que inspira esperança na humanidade. Finalmente um filme que trata o Superman como o símbolo de esperança que ele tem que ser. Lembra o que eu disse sobre a direção cartunesca ser muito importante? Então, o motivo disso é porque é muito bom ver um filme de quadrinho que não tem vergonha de ser um filme de quadrinho. Esquece essa ideia que o Nolan e o Snyder trouxeram nas suas versões. DC não é sombria e realista, DC é fantasiosa. É muito bom ver um filme que abraça isso sem medo. O Kaiju atacando a cidade numa quinta-feira qualquer, o visual extremamente fiel do Metamorfo, do Terrific. Cara, tem até um bebê verde. Pera, um bebê verde? Realmente não importa, tudo acaba em uma JoJo referência. O James Gunn acertou muito em fazer esse universo meio que já estabelecido. Ele é realmente como pegar um quadrinho pra ler, saca? Com todos os heróis já existindo. Esse filme é o pontapé inicial perfeito pro novo DCU, indo contra tudo que o antigo foi, e eu não poderia estar mais feliz com isso. A única decisão do Gunn que ele errou, viu, e foi feio, foi péssimo, foi quando ele não pediu like nesse vídeo. Mas isso pode deixar que eu peça. O vídeo quase no final e você até agora nada, aí foi você que fez feio. E já que você vai fazer isso, podia aproveitar e se inscrever. Tá vendo que o canal tem qualidade e caso você fizesse isso me ajudaria muito, mano. Você não tem nem noção. Então é isso, deixa o like, se inscreve e vamos continuar. E eu não vou mentir, rapaziada, eu sinto que eu mesmo estraguei minha experiência com o filme, porque eu me hypei muito com ele, li muito quadrinho de Superman, vi outras mídias dele, vi muito vídeo do filme, acompanhei a notícia do filme e tudo isso me fez esperar um filme meio que revolucionário, sabe? E ele ser apenas um filme bom, nas minhas primeiras impressões, me fez ficar meio insatisfeito com o filme, tá ligado? Mas quanto mais eu pensava nele, mais eu gostava. Escrevendo isso daqui, eu só percebi o quanto eu amei esse filme. Ele é um filme simples, mas muito bem feito, isso não é defeito, é qualidade. Ele é aquele arroz com feijão, mas porra, arroz com feijão é bom pra caralho. Minha nota pro filme é 8. Diverte, promete e entrega muito. Há mais de um ano eu depositei minhas esperanças no Cabeça Branca nesse canal. E esse vídeo só se prova real. Entregou a promessa que é esse novo universo muito bem, com uma fidelidade que faz parecer realmente quadrinhos em tela. Fez o mais importante, que é trazer o verdadeiro Superman de volta pro grande público. E no mundo em que vivemos hoje, que um filme não basta ser bom, tem que ser grandioso. A próxima grande experiência cinematográfica tem que ser o Cinema 2, tá ligado? Superman ser apenas um filme bom, pra mim é quase como a resposta pra isso. É o verdadeiro punk rock. Estamos vivendo a melhor era da DC, no universo cinematográfico principal e também nos universos alternativos, como o de The Batman, que tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre, caso vocês queiram ver. E vocês, o que acharam de Superman? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. Como inimigo do hype que eu sou, sempre chego atrasado, o Quarteto Fantástico já saiu e eu ainda tô no Superman. Mas eu vou chegar no quarteto, ok? Cada coisa no seu tempo, aguardem, novidades estão vindo e vai vir muita coisa legal pro canal. Se curtiu, deixa um like, se inscreve pra não perder mais. Se quiser me ver em outras redes sociais, é @oiguana_ em literalmente qualquer lugar, eu tô sempre falando isso e parece que vocês ainda não entenderam. E é isso. Muito obrigado pela atenção, senhoras e senhores. Eu sou o Iguana e a gente se vê.